Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 50 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa listinha de desejos para a WWDC, que está chegando, mas antes disso, eu quero fazer um follow-up rapidinho do episódio passado. A gente falou sobre estratégias de caching e mencionamos o NS Cache, e o Bruno Ramos, lá o carinha do iFood, que já participou aqui com a gente, ele me lembrou de um vídeo da WWDC 2018, que é iOS Memory Deep Dive. E nesse vídeo eles é muito bom, vale a pena. Eu não lembro se eu já tinha visto, mas eu dei uma olhada em 2x aqui para recapitular e vi umas coisas ali que eu já não lembrava mais. Então vale ver esse vídeo porque realmente explica muitos detalhes de coisas que afetam memória nos apps de iOS, e eles falam do NS Cache, como tirar proveito dele. Então vale dar uma conferida, vai ter o link aí nas notas do episódio. Legal, já anotei aqui pra dar uma olhada porque eu também não lembro de ter visto. Deve ser aqueles vídeos que tu vê e, né, obviamente não vai conseguir lembrar de todos os detalhes depois de 3, 4 anos. Exatamente, e isso me lembra que é sempre bom voltar atrás, né? Às vezes você se depara com um negócio ou vai usar um recurso novo que você nunca usou, e eu tenho esse defeito que eu vou procurar, tipo, na WWDC do ano passado, pra ver, mas muitas vezes tem coisa muito útil de 3, 4 anos atrás ou até mais. Sim. E tem às vezes a gente tem aquela ideia de que, de 3, 4 anos atrás já não vale a pena ver, porque o negócio tá defasado, mas algumas vezes sim, mas muitas vezes isso não é verdade, porque todo o contexto que tu pega de talks antigas, até quando for de uma API que mudou bastante no futuro, todo o contexto que você pega ali do porquê que a API foi desenhada daquele jeito e tudo mais e tal, é bem valioso, né? Mesmo algo que tenha mudado, mas, por exemplo, Deep Dive in Memory não é algo que provavelmente vai mudar todo ano, né? São conceitos que vão continuar por bastante tempo. Pois é, um exemplo disso que você falou é Core Bluetooth. Se alguém chega pra mim, Rambo, eu quero aprender a usar o Core Bluetooth no Mac, no iOS, enfim, cara, eu vou te mandar uma lista que começa, sei lá, na WWDC 2014, assim, porque meio que só tem uma talk por ano de Core Bluetooth e é uma API que tem muita nuance, assim, muita coisinha que não tá na documentação, só tá em vídeo da WWDC, detalhes de timing, de limites e outras coisas que você não acha documentado, mas aí se você for ver as sessions ano a ano, você vai construindo esse conhecimento dessas coisas. Então, eu recomendo, né, você sempre, vou começar a mexer com... Nunca fiz nada com CloudKit. Vai lá, pega a primeira session de quando surgiu o CloudKit, que acho que foi em 2014 também. E aí você vai ter um overview de tipo, a API surgiu para isso, essa é a filosofia e tal. Às vezes isso muda, mas dificilmente. Normalmente, né, por mais que a API em si tenha mudado, a ideia por trás é a mesma. Pois vale a pena conferir. E eu certamente vou dar uma olhadinha nesse Deep Dive aí, porque coisas de memória são sempre interessantes. É sempre bom fazer essa arqueologia de WWDC aí. Muito bem, mas o assunto principal desse episódio é justamente a gente fazer, não a arqueologia, mas a nossa wishlist da WWDC para esse ano. E os ouvintes e as ouvintes talvez estejam se perguntando, mas não é muito cedo para estar fazendo isso, né? Pô, a WWDC ainda falta aí umas 2, 3 semanas, né? Mas acontece que o Boom vai tirar férias. Bem na época da WWDC. Você não vai conseguir não assistir. Então, eu tô preocupado com isso, porque, né, eu nunca na minha vida perdi uma, e, né, vou estar viajando aí durante o negócio, só que eu tenho um plano de dados bom, tem uns 20 gigazinho, e, né, cobertura aqui na Europa funciona em qualquer país, teoricamente, então eu acho que eu tô garantido, e pelo menos o keynote principal, acho que eu vou conseguir dar uma olhadinha, assim.
porque eu não vou conseguir me perdoar se eu perder, né? São anos e anos sem perder esse recorde. Já vi WWDC até enquanto dirigi uma vez, que não foi nem um pouco seguro. Não façam isso. Não recomendo. Já prescreveu o crime. Tá Don't tudo bem. WWDC and drive. Mas vou ficar fora aí umas semaninhas mas se der tudo certo eu vou conseguir acompanhar umas coisinhas aí. Sempre tem aquele time off aí quando tu volta pro hotel, tá descansando aí das 15 quilômetros de caminhada de viagem, daí dá pra descansar vendo... Coisa de nerd, né? Descansar no hotel vendo repertório de WWDC. Mas vou ficar fora uns diazinhos aí. Mas enfim, seja pra quem trabalha com isso e gosta, ou seja pra quem quer descansar vendo coisa de nerd, enfim, pra qualquer tipo de pessoa, a WWDC é interessante pra quem tá nesse meio. E tem várias categorias de conversas que se tem pré-WWDC. Aí você pode falar de previsões, né? Tipo, o que você acha que vai acontecer. Mas eu acho mais divertido a gente falar sobre o que a gente quer, sobre os nossos desejos. E aí não precisa ser necessariamente atrelado à realidade, né? Porque, infelizmente, a nossa expectativa costuma ser mais alta do que o que acontece. Então, eu acho que a gente pode começar falando mais assim como usuário, porque tem esses dois lados, né, da WWDC. Então, conta pra mim, assim, como usuário de iPhone, iPad, Mac, enfim, o que você gostaria, assim? Pode ser algum recurso específico, mudanças, enfim. Conte o seu desejo. Eu acho que até já comentei aqui uma vez, eu realmente gosto do iPad, para mim é um dos devices mais bacanas da Apple. Só que eu gosto tanto deles que eu meio que doei o meu iPad Pro e estou usando um iPad de 2017, eu acho. Por aí. Porque o uso que eu tinha pro iPad Pro é basicamente o mesmo que eu tenho para esse, que é, sei lá, consumir, né, livro, ler comics, ver vídeo, escutar música, esse tipo de coisa, light browsing, né? E porque, né, o iPad, eu sinto que ele tá há anos e anos e anos bem preso por causa do iPadOS. E eu sei que é uma tecla batida aí por todo mundo, já falou isso e tal, só que acho que ela é uma tecla batida por um motivo, né? O iPad tem um hardware fantástico, tem esse M4 agora que eu acho que, pelo que eu dei uma olhada, o single core benchmark dele é melhor do que os Macs que tem hoje em dia. Assim. Sim, porque é um M4, né? Então... não, mas acho que ele é melhor até do que o Max lá, o Pro, sei lá, mas é absurdo, sabe? Sim. Tipo... Não, é justamente porque o single core é single core, né? E os chips mais parrudos aumenta o número de cores. Então a tendência é essa, mas não deixa de ser bizarro, né? Tipo, poxa... O iPad Pro tem o single core mais top de qualquer device da Apple ever. E não é uma máquina fantástica. Não tem Mac que você compre hoje que você vai conseguir aquele benchmark no single core. E single core é importante. Para quem acha que o multicore é a coisa mais importante do mundo, o single core é o que deixa o sistema snap, né? Que as coisas que tu faz acontecem rápido e tal, porque não é tudo que vai acontecer ali em 500 threads diferentes. Tem muita coisa, principalmente, né, em relação a UI e tal, que tu precisa ter um single core parrudo. Como que seria o Snap? Eu fiquei pensando em Snap em português, seria o que eu deixo o sistema crocante? O que é Snap? Não sei. Não sei. Mas é mais rápido, enfim, mais liso. Mais rápido, mais... Pra usar um termo que a gente usa lá no ADT, mais azeitado. Mais azeitado, isso. Mais bom. Então, eu gostaria muito que desse para usar o iPad como uma ferramenta de trabalho para desenvolvedor. Porque eu sei que tem muita gente que trabalha com o iPad para, sei lá, com vídeo, foto, seja lá o que for. E eu tenho uma inveja muito grande dessa gente, porque eu acho o iPad uma máquina fantástica. E eu queria, por exemplo, numa viagem, alguma coisa assim, poder levar só um iPad. Se precisar, dá para abrir um Xcodezinho ali, fazer os negócios e tal. Só que eu não consigo ver eles fazendo isso sem dar algum jeito de botar um macOS ali, sabe? Porque o iPadOS, se tu começar a pensar só no sistema de file system, né? Imagina todos os teus scripts que rodam no Xcode quando tu tem que configurar alguma coisa e tal.
Só por aí já cai por terra a ideia. Na verdade, eu vejo muito isso sendo falado e pedir o macOS no iPad é tipo você pedir cavalos mais rápidos quando não existia carro. Assim, eu faço essa analogia porque... Mas eu queria um cavalo rápido. Então tá. Não, assim, seria legal, mas na verdade, no fundo, o que você tá pedindo um MacBook. É um iPad que rode um sistema sem as limitações do iPadOS. Porque a interface do iPadOS foi feita para tablet. Funciona. Sim. Por exemplo, o Swift Playgrounds no iPad é muito legal. Eu usei quando eles lançaram aquela versão nova que dá para criar apps e tal. Eu fiz um app lá, até fiquei um bom tempo mexendo, fiz um appzinho relativamente sério, só que eu não cheguei a lançar, né? Só fiz ali pra brincar, mas eu fiz um app como se fosse fazer mesmo pra lançar. E, cara, foi uma experiência muito bacana. O problema do iPadOS, e aí por que a gente tá falando disso, né? Talvez o pessoal não acompanha tanto essas discussões, mas já faz uns 5 anos que a Apple fica atualizando o iPad e cada vez mais absurdamente rápido, a performance cada vez mais absurdamente incrível. Mas o comentário é sempre o mesmo. Continua sendo um iPad. O software não permite você tirar proveito dessa performance. Exemplo, Final Cut Pro no iPad. Pô, que legal, né? Você vai exportar lá um projeto, vem uma notificação do iMessage, você vai responder a mensagem, o Final Cut cancela, porque você saiu dele, mesmo com o Stage Manager, que você consegue ter... E mesmo, sei lá, no iPad Pro top de 2 TB com 16 GB de memória... Cara, tem MacBook Air com 8 GB de RAM, com processador M1, que você roda o Final Cut Pro, exporta e você... fica no Safari, fica no iMessage e tudo bem. Por que no iPad não pode ser assim, sabe? E aí, por quê? Porque o iPadOS é o iOS. É o mesmo sistema do iPhone. A Apple mudou o nome por questão de marketing. É o iOS com aquele óculos de nariz e bigode falso, né? Que tá por cima, assim. Mas um iPhone disfarçado. Então... Exato. É frustrante, porque eu não... ignoro o sistema operacional, mas eu acho o Surface da Microsoft uma das máquinas mais massas que tem, justamente por isso. Ele é um tablet, ele tem uma tela massa, ele tem um hardware bonito. Se você vê o design industrial da Microsoft, até que tá bacana. Sim. E ele é um notebook, tu usa ele como tablet, se tu quiser, eu quero deitar na cama e ler meus comics, de boa. Eu quero agora sentar e trabalhar, de boa, sabe? Então... sei lá, alguma coisa sendo meio conversível, aqui, né? É o conceito de conversível. Eu gosto desse conceito. Eu acho que a chance da Apple fazer isso é zero. Muito baixa, porque em parte por filosofia, em parte por questão monetária. Porque recentemente, eu não lembro, acho que foi o Joss, alguém lá da Apple... algum dos executivos soltou lá um número que acho que... iPad. 50% dos usuários de Mac tem também um iPad, ou 40%, alguma coisa assim. Então, tipo, uma proporção grande dos usuários de Mac, de quem tem Mac, também tem um iPad. E aí, se você fizer algo que vai virar isso e tipo, o cara vai comprar lá o iPad que vira Mac e não vai mais ter o Mac, então... né? E aí a Apple não vai poder cobrar o preço de um iPad mais um Mac no mesmo device para, né? Tudo bem que eu não sei até que ponto isso faria tanta diferença na prática, mas eu acho que pesa no lance deles não fazerem, mas eu acho que o que pesa mais é uma questão da Apple ser meio contra essa ideia. Mas esse assim, faz tudo, né? Daria para fazer muita coisa, simplesmente, e aí eu falo simplesmente, eu sei que não é simples de fazer na prática, porque, enfim, questões de segurança e tudo mais, mas assim, tira limitações do iPadOS. Você tem que permitir que eu exporte um vídeo no Final Cut em background e continue, sabe, o modelo de multitasking do iOS, que vem do iPhone OS, que você rodava um app de cada vez, e aí você tem N gambiarras para fazer parecer que o app tá rodando em background, mas na prática raramente ele tá rodando, não faz sentido num iPad não envelheceu com bem. 16 GB de RAM, com um chip M4, com a bateria gigante, tem até swap agora no iPad.
os iPads mais top. Então não tem mais por que você vir com essa historinha de não, porque performance... Cara, não tem mais por que ser assim. Então tira esse monte de limitação besta, deixa no iPhone, porque no iPhone faz sentido, a bateria é muito menor, né? Nem que você lance um iPad OS Pro, que aí é só pro iPad Pro, e o iPad Pro não vai ter tanto essas limitações. E aí os outros modelos também vão. Porque não faz o menor sentido, né? Não. Assim, porque a gente que é developer sabe como é, né? Que tipo, eu ainda acho bizarro porque eu faço mais coisa pra Mac. E aí eu faço um app pra Mac, ele fica na barra de menus lá e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ficar comendo 100% de CPU o tempo todo em background, eu fico, né? Não vou fazer isso, tá errado e vai ferrar tudo, né? Mas assim, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu faço um app pra iPad, eu boto um for loop lá, eu jogo o app dou um command tab pra ir pro iMessage e o meu for loop para. O app, em questão de menos de 30 segundos, o processo do app é morto, sabe? Sem dó, assim. Então, não dá, não faz o menor sentido. E aí também, eu falei dessa limitação, mas limitação de, tipo, os apps não poderem modificar o sistema de certas formas, assim, tipo, que nem no macOS, pô, você tem os apps de menu bar. Se o app quiser colocar uma janelinha na lock screen do Mac, ele coloca. Se quiser colocar um negócio no desktop, ele coloca. Quiser colocar uma gavetinha que você puxa no canto lá, coloca. Cara, no iPadOS tinha que ter isso também. Se eu quiser fazer um app que é uma gavetinha, que fica um iconezinho no canto lá, e aí você arrasta um arquivo e abre uma gavetinha pra você fazer e tal, isso deveria ser possível no iPadOS, mas não é. E aí, sei lá, atalhos globais de teclado. Eu não posso ter um app no iPad que em qualquer lugar que eu tiver do sistema, eu invoco um atalho de teclado e ele faz uma ação desse app. Não dá, né? E no Mac, qualquer app faz isso. Pois é, eu não entendo, sabe? Eu acho que eles têm uma noção do que o iPad tem que ser, que não bate com, pelo menos em minha realidade. O próprio Stage Manager, quando saiu, parece que tá melhor agora. Eu não sei porque eu não tenho mais o iPad M1. Melhorou bastante. Mas, então, melhorou bastante. Mas quando saiu, ele tinha umas limitações, tipo, eu quero deixar a janela aqui. Não pode. A janela tem que vir pra esse cantinho aqui, tem que fazer snipe nesse lugarzinho aqui. Ou eu quero a janela desse tamanho. Não. Esse tamanho não. Tem que ser um pouquinho diferente aqui. Então, que diabos? Qual o problema? É uma janela, é um conceito que todo mundo tem de janelas, como elas funcionam, mas eles vão lá e fazem um pouquinho diferente. Não, e aí pra você criar uma janela nova de um app é uma zona, tipo... Cada app é de um jeito diferente. Eu até hoje eu não sei como que implementa isso, porque você tem que fazer o Maness User Activity pra abrir outra... UI window.show, sei lá, sabe? É porque eu tô acostumado com AppKit, que já foi feito desde o começo pensando em janelas e tal, mas aí o jeito que eles implementaram múltiplas janelas no iPadOS é tão bizarro. E não tem, tipo, uma vez eu perguntei, acho que foi pro Steven Troughton Smith até, que ele manja mais disso do que eu, perguntei pra ele, cara, me manda aí o link, qual é a talk da WWDC, onde eles ensinam como diabos eu faço abrir uma janela nova do meu app de iPad. E ele falou, cara, não tem. Toma, tá aqui um repositório do GitHub que você vai ver que fizeram isso. Não tem uma talk da WWDC como abrir uma janelinha do seu app. Não tem. Pois é. E esse tipo de coisa, porque muitos anos atrás, teve não sei se tu lembra, tinha um notebook, acho que era da Motorola, que tu encaixava o celular ali da Motorola e ele virava um ambiente desktop, assim. Daí a Samsung, se eu não me engano, a Samsung copiou depois, eu acho que a Motorola fez primeiro. O Samsung Dex, tem um episódio do Área de Trabalho que eles entrevistaram um cara que manja tudo do Dex e tal. O Bruno lá que fazia o ADT com a gente também sempre adorou a ideia. Então, muitos anos atrás, isso pra mim era o objetivo ideal, assim. O único device que eu tenho é um iPhone, mais nada. Porque daí eu posso conectar num dock, dele, sei lá, digamos que tem outro file system ali, só pro macOS, bonitinho ali, que de repente um consegue falar com o outro, seja lá. Não me importa, esse problema dá pra resolver. Mas eu ligo o iPhone no dock, pronto. macOS, bonitinho, Xcode, tudo. ARM, vai rodar, já tem todos os binários compatíveis, sabe? Isso ia ser perfeito, mas obviamente a Apple nunca vai fazer, porque daí o iPhone vai canibalizar o Mac e o iPad. Então, não vai acontecer. Mas,
seria, para mim, né, o aparelho perfeito. O iPad está mais perto de conseguir fazer algo assim, mas eu ainda acho que eles não vão fazer. Mas como usuário, assim, tipo, eu não... até para iPhone eu não tenho muita coisa que eu fico pensando, pô, eu gostaria que o iPhone fizesse isso ou aquilo. Porque eu acho que o meu uso do iOS no iPhone não é muito power user, assim, apesar de eu usar desde o primeiro iPhone. Porque, eu não sei, geralmente se eu tenho que fazer alguma coisa, até eu vi um vídeo no Instagram esses dias que eu achei engraçado, que o pessoal da nossa geração sabe que quando precisa de usar a little internet e a big internet. Sim, eu vi isso aí, muito bom. Então, quase tudo eu prefiro usar o big internet, que é basicamente o Mac, né, ou o iPad. E o Little Internet é só pra, sei lá, mandar mensagem, dar aquela brincadinha ali no Instagram, ver uns videozinhos e tal, eventualmente ler umas matérias em RSS, sei lá, Mastodon. Nada muito intensivo, eu nunca fico muito tempo direto no iPhone. Então, pra mim, ele é um aparelho, um device que já tá ótimo do jeito que tá. Uma coisa que, né, é hardware, então não combina muito com o WWDC, mas toda vez que eu pego o iPhone 6S que eu tenho como... eu tô usando ele de Spotify de pobre. Não, é o Apple coisa lá que eu esqueci o nome. O Apple hubzinho. Coisa. O Apple coisa. É aquele hubzinho de som lá, o HomePod. Isso. Eu tô usando o HomePod de pobre, mas toda vez que eu pego o iPhone 6S na mão, eu penso, caramba, ele é tão bom de segurar porque ele é mais fininho e arredondado nos cantos e tal. Talvez algo assim, mas isso é de hardware, nada a ver com Você já pegou um 15 Pro ou um 15 Pro Max? Já. Porque assim, óbvio que não é tão bom, né? Toda vez que eu pego o iPhone 10 que eu tenho aqui de teste... O 10 é fantástico. Nossa, é uma delícia, né? Mas na linha do 15 Pro eles melhoraram bastante, porque eles ficaram mais fininhos, mais arredondadinhos. Sim. Eu gostei. Mas agora, falando de sistemas, assim, nenhum recurso, então, que te chamaria atenção, além do lance, né, de tirar um pouco das rédeas do iPadOS para tirar maior proveito do hardware. Em parte de usuário, não. Como desenvolvedor, eu tenho uma lista grande. Então vamos lá. Então solta aí a sua lista de developer. Esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Vero. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, já teve pão de mel. Na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de espresso também. E eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há uns dias. Isso faz total diferença na hora de moer ou de fazer o café que já chega moído. E você pode assinar em duas modalidades, existe a anual e a mensal. E a anual é de longe a que tem o melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café, que você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade e as características. E para comemorar que a Vero está patrocinando o Olá Mundo, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz que assinarem o plano anual. Se você for em vero.café/olamundo, VEROO com 2 Os mesmo, .café/olamundo, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grãos surpresa se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Quem já assina faz muito tempo a Vero é o Marcos Mendes, do ADT aqui da Gigahertz, e ele assina há mais de 3 anos. Eu também assino já há bastante tempo. O Marcos recebe sempre um saquinho do café de torra clara e outro de torra escura, moe em casa na hora de fazer e sempre fala que não tem café mais gostoso pelo preço da assinatura recebendo em casa ainda por cima e com direito a brinde. Então acessa lá vero.café/olamundo
Olá Mundo, faz a sua assinatura anual e garanta aí o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa, ou então os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal, mas tem que ser por meio do link vero.café/olamundo, ou então com o cupom OLAMUNDO na hora do checkout, e tem também o link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Eu tenho um que todo ano eu peço para Papai Noel e nunca acontece, que é um Xcode que funciona. Não, mas esse mais. é você e todo mundo. Mais. O legal é que esse ano vai ser assim, eles vão chegar lá e aí vão falar de AI, que tem AI no Xcode, não sei o quê, e tá, mas e daí tu vai rodar bugs? Vai dar inconsistency error número, sei lá, 93, que tu tem que dar build 2 vezes. Mas enfim, o principal pra mim, assim, sem motivos óbvios, que pelo que eu vi, o WebKit já tá botando suporte nisso, mas é pra third-party browsers poder usar extensions no WebKit. Isso ia ser muito massa, é algo que, né, pela própria razão de eu estar no pato e tal, mas não é difícil de imaginar que um dos pedidos mais comuns é o pessoal pedindo, né, extensions. E ia ser legal. Eu sei que já tem lá no código do WebKit, já consegue ver um negócio de suporte para extensions e tal. Então, existe uma possibilidade disso sair, pelo que eu vi no código lá. Mas também é aquela coisa, né? Pode não estar pronto, então a gente ainda vai deixar aqui só para, né, meio que pra gente, papapá. Eu acho que isso é uma estratégia já de anos, porque se você for ver a forma como eles foram mudando essa parte de extensions, eles adotaram aquele padrão, né? É Web Extension que chama, né? O padrão lá de extensions. E aí, por enquanto, isso é só no Safari e no Safari View Controller, aquele acho que também, né? Aquele que modal que você abre, mas daí não é uma web view que você controla, é só tipo uma janelinha do Safari dentro do app. Então eles migraram para suportar esse padrão de extension, embora com algumas adições específicas ali para as coisas da Apple. Então faz sentido eles estarem migrando isso para a engine em vez de ser uma coisa do Safari, né? Então você não... Porque você parou de fazer você não faz mais... Na prática, sim, né? Eu acho que o template do Xcode é Safari Extension, mas é uma Web Extension, que é um padrão, então a ideia é que não seja mais uma extension do Safari, seja uma extension de browser, e aí, né, onde qualquer que seja a manifestação de browser na sua vida, vai rodar a extension. Sim. Pois é, então, basicamente, né, a minha lista eu não tenho toda na cabeça, mas é bem fácil de achar ela. É só ir no código-fonte do WebKit, pegar todas as APIs que são private e botar para público. Pronto. Fácil. Fácil. É só mudar ali, tira o underscorezinho, põe público e deu. Tudo certo, resolvido, tô feliz pra caramba. Mas o WebKit tem muita coisa bacana, muita coisa legal que é private, isso é bem chato. E, né, por motivos óbvios, quando a gente vê um negócio legal, tipo, isso aqui seria fácil de fazer, tipo, por exemplo, se eu não me engano, posso estar falando besteira agora, mas eu acho que só o negócio para você fazer mute de uma tab é uma private API. Para aquela web view ficar mute, tu não consegue chamar por public methods. Sabe? Eu acho que eu sei um jeito de fazer isso sem usar a API privada. Em off a gente conversa. Olha só. Mas eu acho que na hora que você falou, já criei um workaround na minha cabeça aqui. Eu sou muito bom em criar gambiarras improvisadas. Dá pra descobrir se tá tocando som também, porque isso é importante. Dá, eu acho que dá. Olha só. Mas tem bastante coisa ali no WebKit que é bacana. E eu acho o WebKit que é uma engine boa, não tô falando isso porque a gente usa ali no Pato, mas antes eu gostava bastante de usar Safari, então eu sempre achei o WebKit uma engine interessante, uma engine boa. Só que eles têm muita coisa private, né? E eu não entendo muito o porquê, assim. Tem coisas que claramente tá pronto para prime time, assim, que eles estão usando, tá funcionando. Se a gente chamar essas APIs, elas funcionam perfeitamente, do jeito que a gente espera, só que tá private. Sabe o que eu penso sobre isso? Porque eu já tive muito contato com o WebKit, mais por exploração de questão de segurança e tudo mais, né? Porque
e até para aprender sobre APIs privadas do sistema, né? Porque o WebKit usa muitas APIs privadas do sistema, e aí às vezes você tá pesquisando e descobre lá. E eles têm um código muito bom também pra ler. Sim, o código acho que a gente até já falou aqui, que é complexo, mas você consegue seguir ali o que tá acontecendo. Mas o que eu acho que pega é que, assim, faz todo sentido, por exemplo, ter lá o código, a API para mutar abas para browsers usarem, tipo o DuckDuckGo, Google Chrome, Firefox, etc. O problema é que o WebKit é usado muito em apps também. E eu acho que o medo deles é expor APIs muito poderosas para qualquer app que, porventura, acabe usando o WebKit. E eu acho que a solução talvez seria o que até, de certa forma, já tem, porque tem aquele entitlement de browser padrão, né? E, de repente, poderia ter um entitlement de tipo... Este app é um browser, né? Para você diferenciar um mero app ali que tem uma web view por qualquer motivo que seja e o app que é de fato usado como um browser. Eu acho que isso é o que falta para eles conseguirem, de repente, expor essas APIs mais avançadas sem causar maiores problemas, porque tem muita coisa ali que acaba abrindo caminho para você se comunicar com partes do sistema que a maioria dos apps não faz ou não pode, né? E aí, se você botar ali só uma property pública simples de usar, vai ter gente usando quando não deveria e aí vai começar a dar problema. Então, acho que esse é o medo deles. Pois é. Mas então, tem toda essa situação do WebKit, que tem coisas que tornariam a minha vida muito mais fácil. E a outra, né? Essa também tá logo ali com o Xcode que funciona, pelo menos vai ser daqui pra frente, que o XPC seja mais reliable, porque, meu Deus do céu, que se eles só chegarem e falar, olha, a gente não vai mudar nada no XPC, em login items e tal, como é que funciona, só que a gente nunca vai chamar de um local onde você não espera, vai ser sempre do bundle certo e tudo mais, pronto, não precisa mais nada, fecha da WDC, tá todo mundo feliz. Porque, meu Deus do céu. Na real, não é que o XPC é unreliable, é o lance de login items, né? É o login items, sim. O XPC é só a lei de comunicação. Se o XPC fosse unreliable, nada funcionaria. Porque é tudo XPC. Mas sim. Eu concordo, porque é um sofrimento qualquer app de Mac que precisa colocar um login item ou um launch agent, qualquer coisa assim. É complicado, você se depara com... A gente já discutiu a fundo aqui, então não precisamos nos alongar, mas é bem chatinho. E pra mim, assim, o que precisa no macOS, eu falei de tirar limitações do iPadOS, eu queria que eles colocassem algumas limitações no macOS, que é tipo, aplicativo você só pode instalar na pasta /applications ou na pasta applications dentro da pasta do seu usuário. Só. Se o aplicativo estiver em qualquer outro lugar, não roda. O macOS se nega a rodar. Não vou rodar enquanto você não mover esse app para a pasta de applications, seu idiota. Sim. Porque basicamente tudo isso acontece porque a partir do momento que tu roda, o macOS chega e pensa, não, agora tá tudo aqui, vai ficar tudo aqui, nunca mais vai mudar. E, né, todos esses problemas de cache e tudo mais. Às vezes você nem precisa rodar. Às vezes só de você colocar o ponto app num lugar, ele já, opa, tem um app aqui, que legal. Não, o esquema de rodar um log item da lixeira que tu comentou pra mim uma vez que aconteceu e tal, e eu falei pra gente da empresa que isso acontecia. No início era tipo, será mesmo? Haha, isso parece meio estranho. Todo mundo já viu agora, rodando, porque eu botei um debug item ali que quando tá rodando em modo debug aparece um menuzinho no status bar, né? E tu pode clicar ali e ver o path do login item. E direto acontece o pessoal mandando screenshot assim de, olha só, dessa vez foi do organizer, olha só, dessa vez foi da lixeira. Nossa, cara, então eu concordo, também tá na minha wishlist isso. Seria bom. Ia ser aquelas features que feature não, né? Bug fix, sei lá, que se eles falam alguma coisa disso, 5 malucos na plateia vão ficar loucos assim, pena que não tem plateia, né? Sim, nas antigas. Quer dizer, ao vivo lá tem, né? A galera que foi lá. Pois é, vai ter. Mas então, tirando esse aí, qual que tá na tua lista aí de usuário e developer?
Bom, eu deixei você fazer a sua lista porque eu queria realmente ouvir os seus desejos, porque você não vai estar por aqui durante a WWDC. Mas eu concordo basicamente com o que você falou. Em termos de usuário, essas questões do iPadOS seria legal, porque me daria vontade de usar mais o iPad e experimentar mais, criar mais coisas para iPad. Agora, com relação a desenvolvimento, a maioria gira em torno de Xcode, assim, de tipo, faz essa bagaça funcionar, pelo amor de Deus. Hoje eu fiquei extremamente frustrado, porque eu acho que eu comentei aqui algumas vezes que uma coisa que me irrita mais do que deveria é quando eu vejo delay na escrita. Tipo, eu tô escrevendo algo e... né? A gente falou sobre isso no Stack Trace mais recente, que é inadmissível que o lag, o input lag no VS Code, que é um app Electron, é menor que no Xcode, que é nativo. Não, sem brincadeira, eu tava editando um código aqui, era um arquivo que tem bastante teste e tal, mas nem tem muito, sei lá, se tem 1000 linhas, eu tô exagerando, eu acho, mas é um arquivo grande. E, né, eu tô usando um M1 Pro aqui, não é uma máquina ruim, ele tem 32 GB, só o Xcode estava aberto, mais nada. Sei lá, talvez o Spotify. E eu conseguia ver as teclas sendo renderizadas, as letras sendo renderizadas depois de eu apertar. Tipo, dava pra ver, era notável. Daí tu escrevia uma palavra, as últimas 3 letras não apareciam. Tipo, era 1 segundo, assim, sabe? Parece, às vezes eu tenho a sensação que, tipo, cada caractere que eu digito... tá passando por toda a pipeline de compilação do projeto inteiro para depois aparecer na tela, né? Tipo, eu não sou especialista nesse lance. Eu sei que editor de texto, UI de editor de texto, é um dos problemas mais difíceis na computação, assim, é muito complexo. Mas, sei lá, para mim, a forma como isso deveria funcionar era assim... Faz tudo que você puder na sua vida para que a letra apareça na tela imediatamente depois da tecla ser pressionada. E o que mais que você tenha que fazer, você faz depois. E aí, mas aí o syntax highlight e tal. Cara, eu não me importo se o caractere aparecer com uma corzinha diferente por meio segundo enquanto ele calcula a cor. Mas faz isso em background e vai atualizando aos poucos, mas... Pelo menos o que eu tô digitando, que apareça na tela imediatamente. Sim. Não, eu tô testando aqui agora. Eu tô apertando, eu consigo só parar o teclado e eu vejo as letras sendo renderizadas. Isso aqui, eu só tenho o Xcode aberto, o QuickTime mais o sistema aqui do podcast, um arquivo de 90 linhas, mais nada. E daí, por quê? Por que isso? Eu não sei. O que ele tá querendo fazer? Pluga o Instruments no Xcode e debuga aí. A Apple que debugue. Eu não vou poder fazer nada, mesmo se eu achar o problema. Então, é chato mesmo. É muito chato. Hoje eu abri o VS Code pra fazer coisa. Porque eu não tava aguentando mais. O VS Code. Daí tu pensa, não, o que aconteceu com o mundo, né? Isso não pode, porque eu acho inadmissível também. Tipo, tu tem um editor de texto ali que tu tá escrevendo os negócios e eles não aparecem, porque eu me sinto muito perdido quando eu tô olhando pra tela, digitando a tecla que eu digitei não acabou de aparecer em seguida. Eu quase que gaguejo digitando ali, né? Porque a tecla não foi, então na minha cabeça eu aperto ela de novo. E, daí fica tudo errado, né? Não dá. O seu processo mental fica prejudicado. Porque você tá escrevendo e ao mesmo tempo você tá pensando, e aí se trava ali o que você tá escrevendo, é meio que inevitável você dar uma travada no pensamento também para acompanhar. Então parece uma besteira, mas sei lá, pensa qualquer... A gente tá falando de digital, né? Mas fazer uma analogia besta, mas sei lá, pensa lá um marceneiro... Aí ele pega o martelo, bate no prego e o prego só afunda 1 segundo depois que ele bateu. Tipo, imagina. Sabe uma analogia boa? Lembra da Ruth Lemos? Lembro. Sim, é o sanduíche ishi da programação, isso aí, né? Exato. Eu tô escrevendo ali, eu escrevo sanduíche ishi daí, porque eu escrevi send, o ishi não foi, eu escrevo 2 vezes. Então... Tá muito ruim, Eu não sei se é por causa do negócio do autocomplete, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá piorando. E eu instalei o Xcode novo, que saiu faz pouco tempo, o 15.4, e... Eu não tô conseguindo usar esse, sabia?
Piorou, então não tá perdendo nada. Não, eu não tô conseguindo usar porque eu uso muito SwiftUI Previews e aí esse tá com bug que o preview funciona, normal, aí daqui a pouco ele simplesmente o preview não atualiza mais. Tipo, você modifica o arquivo, você salva, você pode dar até Command S, Command Option P pra forçar o refresh do preview, o preview para, tipo, o preview tá rodando, tá funcionando, mas ele esquece que ele precisa recompilar o preview porque você editou o arquivo. E você pode fechar o arquivo e abrir de novo, fechar a janela do Xcode e abrir de novo, reiniciar o Xcode, não funciona. Só funciona se você reiniciar o Mac. Então, e é tipo, você funciona por 5 minutos e aí você tem que reiniciar o Mac, porque parou de funcionar. Então eu tô no Xcode 15.3 e vou ficar nele até ele parar de funcionar, porque não dá, né? Esse tipo de coisa me faz pensar seriamente se a Apple não usa uma versão diferente do Xcode internamente. Eles usam. Porque não tem como. A versão deles deve ser boa. Cara, pior que todos os relatos que eu ouvi de pessoas que trabalham lá na Apple, primeiro, a versão do Xcode em si pode até ser muito próxima da que a gente usa, mas é que o Xcode é muito modular, né? Então ele tem N plugins e coisas que são à parte. Então a versão em si do Xcode que a pessoa usa lá vai depender muito de no que ela está trabalhando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha num negócio lá que é só do Mac, você nem tem o SDK do iOS naquele Xcode, porque não precisa, então você não tem. Mas aí, dependendo do que você tá trabalhando, eu já ouvi relatos assim, e a maioria dos relatos que eu vi foram relatos de terror, assim, de tipo builds de Xcode que é um milagre que funciona qualquer coisa. Eu vi também de bastante gente lá que, tipo, usa o Vim, usa VS Code, enfim, N outros editores de texto e só usa o Xcode pra dar build mesmo. Então eu acho que a experiência de quem tá lá dentro... Talvez quem tá lá dentro olha pra gente reclamando aqui e fala, cara, você não sabe do que você tá reclamando, porque vem aqui pra você ver. Eu acho estranho isso, porque eu entendo empresas que têm um produto pra, sei lá, usuário final, vamos dizer... sei lá, um player de áudio, né? Sei lá, um QuickTime da vida. Tem milhões de features que tu pode querer nesse player, a empresa tem tempo limitado, vai focar em coisa que dá mais retorno, blá 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 e tal. Porém, um aplicativo tipo Xcode, ele não é algo que dá necessariamente um retorno financeiro para a Apple de imediato, né? Ela ajuda pessoas a criar o ecossistema para a Apple, para criar os apps, daí por si, daí vai, né, dar o retorno e tudo mais. Mas o que eu tô querendo chegar é que tu não precisa de flash new features, né? Tu não precisa de coisas, meu Deus do céu, é tudo, né, essa feature aqui com AI que vai autocompletar o código pra mim usando os copilots da vida. Aí vai piorar, bacana, porque daí cada caractere vai passar pela AI antes de aparecer na tela. Tipo, essas coisas são legais, são bacanas, obviamente, né, ia ser bacana quanto mais coisas diferentes ter, sure. Mas enquanto as coisas básicas, sabe? Enquanto você não precisar compilar 2 vezes para não ter problema de erro com sei lá o que for, que tu conseguir escrever um caractere e ele aparecer imediatamente na tela, enquanto essas coisas não forem resolvidas, eu não entendo qual que é o incentivo que a Apple tem do time do Xcode de criar coisas novas. Sim. Porque não é como se tivesse uma concorrência. Eu não posso aqui chegar e abrir o VS Code e trabalhar efetivamente em cima dele, porque em vários momentos eu vou ter que voltar para o Xcode. Sim. Né? Então, eu não entendo. Eu já parei pra pensar várias vezes nisso e eu sempre ficava pensando, poxa, mas o Xcode não é um produto, né? Então, tipo assim, ninguém paga pra usar o Xcode, né? Você tem um Mac e você já comprou o Xcode junto, digamos assim. Exato. Então, não faria sentido eles focarem. Mas, por outro lado, se você for parar pra pensar, nada da Apple existiria sem o Xcode. Tipo, você consegue compilar as coisas e tal sem o Xcode necessariamente, mas na prática, absolutamente tudo que é lançado nas plataformas da Apple, seja pela própria Apple, seja por desenvolvedores, passa pelo Xcode. Então, você pode argumentar que é o produto mais importante da Apple. Exato. O que deixa mais estranho ainda tá numa situação onde tá agora. Porque se eu pegar o meu iMac aqui do meu lado, um iMac G4, que tem o Xcode, 3, eu acho. Não, nem isso, 2, alguma coisa.
e eu apertar um caractere nele, ele vai aparecer instantâneo. Igual o miojo, sabe? Então, é rápido. Sem zoeira. Digitar no Xcode do iMac G4 é prazeroso, é bom, porque tipo, as coisas só funcionam ali, só aparecem. Sim, tem problemas de milhões, sei lá, de janelas modulares e floating windows e sei lá o que, e não tem um monte de feature que a gente está acostumado. Sim, só que a experiência de escrever, que eu diria que é o básico numa IDE, funciona absurdamente bem ali. E agora não funciona mais, e é de um nível que tá ruim mesmo, chega a ser ruim de usar o negócio, porque eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes que eu gostava do Xcode, né? Eu era uma das pessoas que quando via todo mundo reclamando do Xcode, eu pensava, não, mas pra mim tá funcionando bem, sabe? De repente eu não uso as coisas avançadas que o pessoal tá falando. Sim. Não sei, mas pra mim funciona legal. Só que de uns anos pra cá, eu entrei nesse grupo também que fala que não, o Xcode não tá bom. A única coisa que me faz olhar para o Xcode e pensar, ok, ele não é tão ruim assim, é quando eu abro o Android Studio. Daí eu penso, ok, o Xcode não é tão ruim assim. Porque, meu Deus do céu. Mas todas essas coisas que eu tô reclamando do Xcode, eu acho que no Android Studio é 10 vezes pior. Assim, isso eu tenho provas. Eu usei poucas vezes, mas... Tem coisa melhor. Nas poucas vezes que eu usei, assim, ele tem recursos interessantes de refactor e tal, o refactor dele mas é muito bom. a experiência como um todo, assim, deixa muito a desejar. Agora, o Xcode, propriamente dito, eu ainda gosto do jeito que ele funciona, no geral, a organização das coisas é bem feita, a interface é bonita, é agradável de usar, só que se resolvesse essa questão de latência do editor, a minha opinião do Xcode já melhoraria em tipo 90%. O resto é 10%. Mas um editor de código que eu toco uma letra no teclado e ela não aparece imediatamente na tela, ele falha em ser um editor de código, então é 90%. Assim, então, se eles resolverem isso, eu já vou ficar muito mais satisfeito do que eu tô agora, ou muito menos insatisfeito. Sim. Pra mim é isso, a questão do eu não sei se acontece bastante contigo, mas o internal inconsistency error, never receive targets, blá blá blá, isso tá acontecendo direto comigo, que é bem chato, né, essa questão da latência tá bem desagradável mesmo. Então, se essas duas coisas no Xcode, eu não acho que eu tô pedindo muito, né, tipo, digitar e aparecer o texto e buildar. Se essas duas coisas forem resolvidas, o que, né, não sei, vai que eu vou ficar extremamente feliz, porque, sei lá, Xcode, a gente tá usando o Xcode desde sempre, querendo ou não, eu acho que tem aquele sentimento de se sente em casa nele, sabe usar, teve do nosso lado nos momentos bons e ruins, sabe? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Exatamente, mas agora tá complicado, assim, dá vontade de divorciar às vezes, porque não tá legal. Eu abri o VS Code para editar coisa porque eu não tava aguentando no Xcode, tá sendo mais normal do que eu gostaria que fosse. No seu divórcio com o Xcode, quem fica com o código? Depende. Né? Comunhão de bens? Pois depende de qual código. Se for o código que eu escrevi, então não é bom, pode ficar para ele. Muito bem. Bom, resumindo então os nossos desejos, é claro que a gente poderia ficar 5 horas falando de AI e outras APIs que a gente quer e tal, mas tira limitações do iPadOS para ele poder aproveitar melhor o hardware atual e faz o Xcode funcionar. Se a gente ganhar isso, a gente já fica bastante feliz. Muito feliz. Muito feliz. Pois espero que eu lá na minha viagenzinha vou ver um vídeo do Air Force One chegando lá, o Xcode funciona agora, todo mundo... Então tá, vamos aguardar aí. Eu já tenho um time bem bacana de convidados que vão participar aqui enquanto o Boom estiver de férias, pra gente reagir aos anúncios da WWDC, discutir, ver se melhorou mesmo ou se só piorou. Mas por hoje é isso. Boas férias, Boom. E valeu. Apesar de você estar entrando de férias, quem quiser falar com você, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e você também pode mandar o seu feedback, suas perguntas, suas sugestões aí no gigahertz.fm/feedback. A gente volta em breve. Até mais. Abraço.
Cara, eu tô com um problema. Quer dizer, eu não, né? Ainda não é o meu projeto, mas vai ser, talvez, não sei. Mas enfim, por algum motivo, sabe no Safari, quando tu tá vendo um vídeo no YouTube, tu dá um double click, tu consegue botar o Picture in Picture, né? Double click pra Picture in Picture? No macOS, né? Se tu clicar 2 vezes com o botão direito, aparece um contextual menu lá. Porque quando você clica com o botão direito, aparece primeiro um menu do YouTube, e depois um menu de verdade, sim. Isso. Isso funciona no browser do Pato, mas não funciona no browser do Pato da versão da App Store. E eu não faço ideia por quê. Eita! E daí, se eu compilo a versão da App Store, funciona, mas daí se eu abro ele sem ser pelo Xcode, né, sem fazer a teste do LLDB, daí funciona. Eu não faço ideia do que está acontecendo ali. Inclusive, se eu pegar a versão da App Store compilada, né, e fizer a teste do LLDB, para de funcionar. Então, não funciona só quando o debugger está conectado. Isso, falei errado. Quando conecta o debugger, daí funciona. Tá, então quando o debugger está conectado... Peraí, eu dormi menos que o necessário essa noite, eu tô um pouco bugado. Tá, Não, mas é confuso. Quando que funciona? Funciona quando tá com o LLDB. Tá, quando o LLDB... Ou a versão do Sparkle, né? Daí a versão de distribuição direta funciona. Funciona, e quando... exato. Nossa, que bizarro. Daí, sei lá, vou ver o que tá rolando aí, vamos ver o que tá acontecendo. Eu sei disso porque fizeram um report lá, deram uma olhada, não achamos nada, daí eu pensei, vou dar uma olhadinha, ver o que tá rolando ali. Aí, tipo, o que acontece? Não é nada óbvio. Você clica com o botão direito, aí abre o menu do YouTube, daí você clica com o botão direito de novo, não acontece nada, ou abre o mesmo menu de novo? Então, às vezes, tipo, se pegar a versão da App Store hoje, simplesmente não vai ter o context menu lá. Mas fazendo esse esquema do Xcode que eu falei, conectando o LLDB e tal, vai aparecer, ele vai falar que tá em Picture, mas o vídeo só vai não tá em lugar nenhum. Ele vai sumir. Tipo, o vídeo principal ali vai aparecer, o vídeo tá tocando em Picture, mas o Picture não aparece no lugar nenhum. Não, pera, então mudou. É coisa de sandbox. Não, isso aí, então né? mudou completamente a figura. É porque eu achei que o menu propriamente dito não funcionava. Aí seria muito mais bizarro. Então é o Picture in Picture que não funciona. Tá. Mas o menu também tem behavior diferente, tá? Tipo, na versão do Sparkle ele aparece lá bonitinho. A versão da App Store ele nem aparece os negócios. A opção de Picture in Picture não aparece. Tá. Então você não foi o melhor bug reporter pra mim nesse momento, porque você deu a entender que o problema era o menu. Então, a forma como você deveria reportar isso seria: Picture in Picture fica indisponível na versão da App Store. Pronto. Isso. Não, mas é que tá. Se dá pra deixar disponível, ele também não funciona daí. Mas funciona quando tá com o LLDB ligado. É uma zona. Eu não. Não, como assim dá pra deixar disponível? Então, se rodar pelo Xcode, ele aparece. Tá, mas e daí funciona com o LLDB conectado? Sim, mas se rodar sem o Xcode, o menu aparece, continua aparecendo. Tá, então o menu não tem nada a ver com o problema. Funciona. O problema é que o Picture in Picture não funciona. Ponto. Não, mas é que tá. Eu não tô entendendo o que o menu tem a ver com a história. Esquece a versão do Sparkle, né? Tamo com a versão da App Store, tanto no Xcode quanto a versão distribuída. Os dois é o sandbox. Se eu rodar no Xcode, aparece o menu. Se eu rodar sem o Xcode, não aparece o menu. Isso é um problema por si só. Não aparece o menu do YouTube ou o menu... O menu do Picture in Picture. O menu ou a opção, ou o menu item? Essa que é a minha questão. O menu aparece, mas aparece só Inspect Elements, porque é o mesmo menu, né? Não aparece menu, o item Picture in Picture no menu. Então nós voltamos à questão, o Picture in Picture não funciona. Esse é o problema. No final das contas é isso. Só que tem várias situações diferentes ali. Que vocês usam o WebKit, né? O WebKit lá do sistema. Eu acho que... Será que... Porque, né? Eu não sei, mas talvez, né? Talvez, assim, só chutando, tenha algum uso de Private API e ou Swizzling no projeto do Pato, né? É um projeto grande, complexo. Não. Eu testei com o Vanilla Project, coisa parecida acontece. Só que daí eu não testei a versão de App Store, né? Porque daí não tem. Tá, então você consegue reproduzir fora do projeto. Sim. Tá. Não, então tá, porque... eu lembro...
assim, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto coisa parecida, assim, de tipo, tem um negócio aqui, eu acho que, inclusive eu tô com um projeto do AirBuddy aberto aqui, e aí é uma coisa que você pode testar depois se você quiser. Deixa eu abrir o meu arquivo de entitlements aqui. Mas só deixando claro que isso tudo que eu testei e te falei aconteceu nos últimos 15 minutos. Então Sim. tem muita coisa que, né? Take everything com 10 quilos de sal. mas sim, eu tenho testemunhas disso acontecendo. Sim. Tô vendo aqui o nome do negócio. Mas achei bem estranho. E não é necessariamente só YouTube, né? Qualquer vídeo HTML5 tem isso. Sim. Eu tô debugando aqui em tempo real, mas tem um negócio que, assim, quando você bota o Picture in Picture, o seu vídeo ele vai para outro processo que é o PIP Agent, PIP Agent. Eu acho que se você colocar aquele... Não tô sugerindo você ship isso, talvez possa dar, mas assim, só para verificar, só para testar, talvez se você colocar aquele com Apple Security, Temporal Exception, Mac, Lookup, Global Name e colocar com.apple.pipagent, talvez resolva. Eu não tenho certeza também se o nome é com.apple.pipagent, tudo minúsculo. Tem que investigar melhor, mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Me parece plausível. Mas eu achei louco ali o negócio, tipo, de novo, foram testes feitos rápido ali, né, antes disso aqui, mas, tipo, conectando o LLDB, o behavior era outro. Né? Nem entrando na questão de se era menu ou se era o picture-in-picture, não, mas era o mesmo binário com o LLDB conectado, tinha um behavior diferente. É muito bizarro isso. Mas é que justamente... Nossa! Cara, agora faz mais sentido ainda. Porque justamente quando você roda pelo Xcode, tem várias dessas paradas de XPC, que você já sabe, que rola uma exceção quando tá rodando pelo Xcode. Então, certeza que é um negócio desse. Porque aí quando você roda no Xcode, ele abre uma exceção e aí, beleza, só vai. Agora, me diz uma coisa, curiosidade, né? E se você não puder responder, tudo bem. Mas vocês têm uma versão App Store, uma versão direta. Tem features na versão direta que não tem na versão de App Store, porque senão poderia ter o sandbox nas duas, né? Tem. A versão de distribuição direta tem integração com Bitwarden, que não dá pra fazer não dá pra fazer na versão sandbox. Saquei. Que é uma pena. Por que não? Não tem os detalhes, não fui eu que trabalhei nesse projeto. Eu imagino que seja alguma coisa de, tipo, ler do container de outro app, alguma coisa assim. Tem jeitos de fazer isso dentro da sandbox, mas aí eu entendo também optar por não ter isso na versão direta, porque porque é chato, né? Manter as duas versões já é um pouco chato, mas aí uma ser sandbox e a outra não, aí você sempre fica naquelas de será que... Tem detalhes, você tem que estar sempre pensando, né? Que vai ter coisa que vai funcionar downloads diferente. folder, por exemplo, né? Uma coisa que é simples, né? Um browser faz downloads, mas na versão sandbox tem detalhes que você tem que levar em consideração que na versão direta não precisa. Tem aquele esquema todo de bookmarks, da URL, papapá, é bem chatinho. É mais chatinho. Eu vou fazer um mini rant, já que a gente tá no bonus track, que é de pessoas que não sabem o que estão fazendo e pegam ferramentas avançadas, me referindo à computação, e saem reportando problemas, entre aspas, apontados por essas ferramentas. Que deu? Você falou da sandbox, daí eu me lembrei, cara, volta e meia aparece algum imbecil lá no GitHub do Virtual Buddy, habilita o sandbox, o app não tem sandbox. Aí sempre a pessoa tem alguma ferramenta que alguém fez pra, tipo, você analisar um app pra ver se tem sandbox ou não, e aí ela ouviu falar de alguém que se app não tem sandbox, não é seguro. E aí a pessoa vê lá e habilita o sandbox, como se fosse só um checkbox, né? E não fosse quebrar todo o app, né? Aí eu tenho já um texto pronto que eu só colo, que é tipo,
o processo da Virtual Machine é gerenciado pelo sistema e ele, por si só, já é sandbox, então habilitar o sandbox no VirtualBuddy em si não traria nenhum benefício prático de segurança, papapá. E aí, putz, é muito chato isso, tem que ficar... Faz uma resposta pronta, código aberto, faz um PR aí que eu vou fechar depois. Exatamente. Então, e aí também já aconteceu coisa parecida com... Porque essas ferramentas de segurança ou de inspeção, assim, sempre vão apontar falso positivo, principalmente ferramentas mais avançadas, né? Mas mesmo, sei lá, antivírus, que é um produto que foi feito para o usuário, entre aspas, normal, vai ter um ou outro falso positivo. E aí o lance é que a pessoa que vai usar essas ferramentas mais avançadas tem que ter o conhecimento para saber filtrar quando é um falso positivo e quando não é, né? E infelizmente muita gente que não tem esse conhecimento sai usando essas coisas sem saber o que está fazendo e aí isso vira encheção de saco, basicamente, né? Sim. Lá no AirBuddy, no suporte do AirBuddy aconteceu porque ele baixa uns arquivos zip de um servidor da Apple lá com as animações dos AirPods, e aí quando você roda o app pela primeira vez, ele baixa um pacotinho lá dos, tipo, 5 devices mais comuns para já ter isso em cache. E aí tinha uma ferramenta que era daquele Objective by the Sea, inclusive, tem ferramentas excelentes lá, que era alguma coisa de detecção de ransomware. E aí tava apontando, tipo, esse processo aqui, né? Mas é uma ferramenta, tipo, super avançada para quem é muito especializado no negócio de segurança. Não é para qualquer pessoa usar. E aí veio lá e tal, daí eu fui conversar com o carinha lá do Objective by the Sea para tentar entender melhor, aí ele explicou, não, é que ele avalia a entropia dos arquivos que o processo está escrevendo. E aí, quando a entropia é muito alta, é porque você está, tipo, criptografando coisas, né? Um indicativo que você está criptografando um grande volume de dados. E aí, o fato do app estar baixando um monte de arquivos zip e extraindo dava um trigger dessa parada do threshold lá, da entropia, do ransomware, e dava um alerta, né? Mas daí ele corrigiu lá e parou de dar. Mas aí a pessoa normal que usa não sabe, né? Não entende. Aí, tá dizendo aqui que é ransomware, né? Pois é. O que eu vi de engraçado nessa questão foi, acho que eu te mostrei até uma vez, tava rodando um projeto, uma colega aqui do Pato, ela tem um aplicativo para iOS, bem simplesão, assim, mas é bem massa, basicamente gera dinossauros em pixel art, assim, de forma dinâmica, né? Daí ele é um aplicativo para iOS, eu fui instalar no Mac, e o Mac, o sistema aqui que a empresa usa, ele aqui de segurança e tal, ficava acusando como se fosse um malware, o vírus, sei lá o que era. E botava o aplicativo numa quarentena. Que horror! E era só um aplicativo nada a ver, assim, de iOS. Tipo, completamente harmless, nem acessa a internet, não faz nada. Que triste! Mas essas coisas aí de antivírus e tal, anti-malware, sempre tem uma heurística bizarra que vai dar uns falsos positivos aí que, né, não tem muito nada a ver, que nem da tua situação ali, né, tipo, baixar arquivos, deu trigger no negócio, daí vem o pessoal falando, meu Deus, você tá infectando meu computador com vírus. Complicado. Sim. Enquanto a gente tava conversando, eu criei um projeto aqui no Xcode com uma WebView. E aí eu reproduzi aqui o lance que você falou, que você clica com o botão direito, daí tem os controles ali, mas o Picture in Picture tá grayed out. Realmente. Pra ele não ficar grayed out, tem que ter uma flagzinha que tu põe no configuration da WebKit, que daí resolve isso. Qual que era o nome? Aqui, deixa eu te mandar esse negócio. Isso aí, teoricamente, vai fazer funcionar. Põe no configuration, né? No WebKit configuration. Isso é outra coisa que eu fiquei extremamente frustrado. Foi que se você for ver a documentação do Allows Picture in Picture Media Playback, existe como uma flag, né? Tu pode chegar aqui e tu vê, olha só. Cadê? Olha que bonitinho aqui. Uma flag. Tu poderia acessar direto em vez de usar um set value. Só que daí tu vai ver as plataformas. iOS, iPad, Catalyst, VisionOS. Nossa, nada a ver, né?
Pois é, tanto se você botar no preference, vai autocompletar pro negócio, só que daí o Xcode vai falar que ele não sabe achar essa propriedade, daí tu faz um command click na propriedade, ele vai pra propriedade que existe, Nossa! só que não tá disponível. Então, Tá, vamos ver. Tô testando aqui, ó, programando ao vivo. Quer dizer, ao vivo gravado, né? Mas enfim, vocês entenderam. Ao vivo gravado. Vamos ver. Picture in Picture, tá habilitado. Enter Picture in Picture. Ué, funcionou. Ah, mas eu tô com Xcode, tá? Você tá rodando do Xcode, exato. Tá certo. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Aí eu vou abrir separado. Vou abrir agora e eu tô rodando no console aqui que eu quero ver um negócio. Rodei aqui, agora sem ser pelo Xcode. Bizarro como é fácil você fazer um browser, né? Que eu fiz em tá 20 segundos. Tá aí, tá. Agora eu quero os meus honorários. Opa. Porque só deixa eu confirmar aqui. Pera aí. Vamos ver. Tá botando um entitlement lá que tu falou? Talvez, não sei. Vamos ver se funciona. Fazendo mistério. Mistério. Yep, funcionou. É um entitlement? Eu abri o console, daí eu filtrei por pip agent. E aí eu já sabia que era esse pip agent porque eu mexi com coisa de StarBuddy pra ele, tipo, tirar coisas do caminho quando tem pip e tal. E aí tava lá Danai Mac lookup com.apple.pipagent. Então, vou te mandar o projeto aqui pra você usar como referência. Legal. Mas que ao vivo. Coisa besta, né? Estranho, né? Né? Pois é, a gente tava considerando, deve ser algum entitlement louco aí que a gente não tem, ou seja lá. Não, o pior tipo, é que pra você ter esse entitlement na App Store, você vai ter que ainda explicar pra Apple, a gente teve que botar esse entitlement, porque assim, você tem que fazer todo um argumento pra convencer eles de que você merece, você é digno de usar o Picture in Picture. Deixa eu usar, por favor, nunca te pedi nada. Pois é, cara. Nossa, que triste. Na verdade, isso me parece um erro lá do Seatbelt Profile, que o Pip Agent deveria ser acessível para qualquer app Sandbox. Na verdade, o Sandbox Profile do WebKit deveria abrir isso. Então, tipo, no momento que você linka o WebKit, ele deveria abrir o acesso a esse Pip Agent, porque, tipo... o app que usa o WebView vai precisar se comunicar com esse negócio. Eu imagino que o Allows Picture in Picture property não existe justamente por causa disso. Eles sabem que existe o bug, que o negócio não tá funcionando, daí eles só não liberaram a flag. Na verdade, aí o meu lado de pesquisador de segurança já fica com as orelhas de pé, porque... a gente não vai ter essa propriedade no macOS porque aplicativo Sandbox não pode conversar com o Pip Agent. Mas por quê? Por que eles estão com tanto medo? O que tem de tão errado que dá pra fazer com o Pip Agent que aplicativo Sandbox... tá estranho. Semana que vem na internet. Pesquisador de segurança Guilherme Rambo acha uma falha crítica no macOS por causa do Picture in Picture. Semana que vem não, porque tem que esperar a Apple corrigir, então ia demorar. É verdade. Mas isso me lembrou, inclusive, que eu tenho um write-up pra fazer, mas, dando spoiler aqui, e eu poderia falar em detalhes porque já foi corrigido, mas como eu não publiquei nada, eu vou só comentar essa parte que... Eu tenho um write-up para fazer de um problema que eu reportei, que eles já corrigiram, que uma das etapas do exploit completo envolvia você abusar do sistema de Picture-in-Picture no iOS para conseguir fazer o seu app vir pro foreground sem ação do usiário. Eu acho que eu mostrei pra você, né? Sim, eu lembro de tu comentar. Eu fazia uns shenanigans lá pra, tipo... simular como se o usuário tivesse tocado no botãozinho do Picture in Picture que volta pro app, e aí o app voltava pro foreground sozinho. This is why we can't have nice things. Exatamente. Sempre tem um idiota.